Voltamos com o Frente a Frente, hoje conversando com a juíza Carolina Gralha, presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, Amatra 4. Guilherme tem uma pergunta engatilhada. Exatamente. Doutora Carolina, recentemente nós tivemos uma notícia de uma situação de trabalho escravo na cidade de Venâncio Aires. Um idoso foi mantido aí por cerca de 10 anos em uma propriedade rural, em uma situação extremamente precária, onde ele não recebia salário, era pago com comida e inclusive com bebidas alcoólicas, da onde ele desenvolveu então o vício pela bebida. Essas situações hoje no Rio Grande do Sul, elas são comuns, e como fazer para que isso acabe, que a gente não tenha mais notícias como essa? Bom, acho ótima a tua pergunta, Guilherme, porque a gente tem essa formação cultural de achar que trabalho escravo ou trabalhar em condições análogas a escravo são exclusividades de outras regiões do país e não aqui no Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, sim, temos muitos casos de trabalho escravo. No país todo foram quase 50 mil pessoas resgatadas dessa condição nos últimos 20 anos. Nós não temos uma quantificação, evidentemente, sobre o número de trabalhadores escravos, mas temos o quanto já foram salvos dessa condição. E, principalmente, a nossa lista de empregadores identificados como empregadores que exploram mão de obra escrava chega a 200. E temos também aqui no Rio Grande do Sul. Para entrar nessa lista, que é a lista negra do Executivo do nosso país, passa por todo um procedimento de avaliação, tem um recurso, tem todo um processo administrativo sério que para incluir essa pessoa no cadastro de empregador de trabalho escravo. Então, e sim, é uma realidade. Nós temos feito muitas campanhas de esclarecimento, de conscientização a respeito do trabalho escravo. É mais no interior do estado, em propriedades rurais, ou na cidade isso também acontece em locais que a gente não tem acesso? Como regra, acontece no interior. Exatamente, as pessoas que são retiradas da sua cidade são levadas para outra com bastante distância, então a pessoa não tem condições de retornar e elas já chegam nesse local de trabalho devendo, porque já pagaram todo o seu deslocamento, sua refeição até chegar no local de trabalho. Então elas já chegam devendo. Chega no final do mês, continuam devendo porque se alimentaram do mercadinho, não tem cama, não tem estrutura. Eu mesmo, infelizmente, quando fui juiz em Montenegro, peguei uma situação de trabalho escravo na área da extração da madeira, onde eles não tinham alojamento, eles dormiam em lonas no chão, no meio da mata. Então são situações realmente de uma falta de dignidade, de humanidade que tem que ser combatido e falado. Principalmente essa questão da conscientização. Nós não estamos livres disso aqui. E também não estamos na capital, porque algumas questões envolvendo a costura, ateliês de costura, também já estão sendo identificados como de trabalho escravo, com um valor muito baixo de peça produzida, que nas grandes lojas acabam sendo vendidos a 500, 600 reais uma peça, que custou para aquele trabalhador que recebeu e costurou R$3. Então, a gente tem que combater e falar muito sobre o trabalho escravo e ficar consciente que o Rio Grande do Sul tem e que tem que ser combatido, denunciado. E as pessoas, e daí entra a ideia do desespero, né? É a última forma que a pessoa tem para sustentar a sua família, para botar um prato de comida para os seus filhos, é se submeter a uma condição dessas. Voltando ao contrato intermitente, né? Ele não é um incentivo ao empresário também adotar uma certa liberalidade nessa contratação? Bom, eu estou precisando de mão de obra, aquele operário está precisando de trabalho para sustentar a família, eu vou oferecer para ele uma hora insuficiente, ou ridícula, ou irrelevante, e ele vai ter que aceitar porque eu estou dentro da lei, a legislação está me defendendo. Não é análogo a trabalho semi-escravo ou em condições. E que daí depende de várias condições, sim, né, claro, reconhecer. Mas poderia, num esforço de análise, a gente poderia chegar nesse convencimento. Lembro na época da discussão da reforma trabalhista que nós tivemos com o Rogério Marinho algumas vezes, e nós falávamos sobre o contrato intermitente. Ele fazia uma grande defesa dessa figura jurídica por conta da sua aplicação positiva nos Estados Unidos, né? Então a gente fala, não, nós não somos os Estados Unidos. O nosso empregador não é americano, o nosso trabalhador não é americano, tá? Então a gente tem que ter a ideia da defesa. Vamos pensar, 50 mil pessoas resgatadas, 2,5 milhões de crianças trabalhando ilegalmente. Então esse é o nosso país, com 13 milhões de desempregados. Esse é o nosso país que a gente defende uma legislação mais moderna e mais flexível. É esse país que a gente pensa que o nosso empregado tem condições de negociar com o nosso patrão. Mas não, o nosso empregado,
e como regra geral, né, não falo, obviamente tem exceções, mas esse é o nosso empregado que se submete a diversas condições para poder subsistir. Sim. É isso que acontece, né? E até e é bom a gente falar isso quando a gente tem um processo, muitos de assédio moral, assédio sexual, o primeiro argumento que a gente ouve contrário ao acolhimento daquele pedido é assim, mas como é que se submeteu a isso, não pegou e não foi embora? Porque as pessoas precisam comer, precisam pagar o seu plano de saúde, se é que tem, né? Então, acho que é muito isso, a gente tem que ter essa sensibilidade. E é isso que a Justiça do Trabalho faz de diferente dos outros ramos do judiciário. É uma justiça especializada e que atende essa demanda especializada, guardadas as devidas proporções. É a mesma coisa a gente ir num médico clínico geral, um especialista. Quem que a gente vai escolher na hora de diagnosticar o nosso problema, a nossa doença? Um médico especialista. Sim. E se a gente joga para a justiça comum isso, a gente perde aquilo que nos é melhor, que é a especialização. Nós somos especializados e talvez pela especialização é que nós somos mais eficientes, mais rápidos, mais conciliadores e mais eficientes. É a demanda que justifica essa especialização ou essa necessidade de haver uma justiça especializada no trabalho? A demanda de ações, por exemplo? Com certeza, ainda que com uma redução, ainda nosso número de ações é bastante expressivo. Sim. E nós lidamos exatamente com a pessoa mais vulnerável. Quando ela chega na Justiça do Trabalho, como regra, ela está postulando exatamente aquilo para a sua subsistência. E por isso a necessidade de nós sermos tão eficientes e rápidos. Nós precisamos dar essa resposta eficaz para os nossos autores de ação. E quando eu falo autores, estou falando até empregadores. E sindicatos, enfim, todos aqueles que demandam, que têm alguma relação com o trabalho, vão lá para a Justiça do Trabalho. Queria aproveitar o gancho dos sindicatos, doutora, porque com a reforma trabalhista, a arrecadação desses sindicatos, ela reduziu. E qual deve ser hoje o papel do sindicato? Como eles convencem as pessoas de que devem continuar, por exemplo, mantendo a contribuição? Como deve ser a atuação deles nessa nova conjuntura? E aí que é a dificuldade da reforma tão ampla e tão profunda, né? Não se faz uma reforma sindical. Se retira aquilo que mantém os sindicatos e, ao mesmo tempo, coloca ele como papel principal do negociado sobre o legislado. Então, ainda que ele tenha esse surgimento de importância na legislação, onde olha, agora o regramento da tua categoria vai competir a ti, eu tiro toda a tua fonte de renda. E agora, com a medida provisória de março, ainda mais, né? Então, há uma grande dificuldade de ter um sindicato hoje ativo e representativo diante de drásticos cortes. Convencer um trabalhador que ele precisa manter a sua contribuição sindical e ele ter que escolher isso e pagar suas contas, a gente já sabe o que vai acontecer. Então, partir de uma escolha, agora, mediante o boleto bancário, imagina quantos boletos bancários tem na mesa do nosso trabalhador hoje. Sim. Então, realmente inviabiliza a atuação do sindicato, tirar sua fonte de custeio, mas ao mesmo tempo obriga ele a ter um dos papéis principais nas relações futuras. Como vai se resolver? Não sei. Eu espero que o sindicato consiga se reinventar, principalmente se fortalecer diante dessa dificuldade, uma ideia de resiliência mesmo, para ele ressurgir de fato representando as categorias. Porque qual é a grande preocupação em relação à terceirização, antes que a gente tinha começado a falar? A ideia da representatividade. Um empregado terceirizado dentro de uma grande empresa, ele não está representado. Ele é um terceirizado, que pode estar dentro da categoria de asseio, agora vai para atividade de fim, mas digamos ainda naquilo então que nós estávamos acostumados, do asseio, da vigilância e da manutenção do patrimonial, a gente tem essa falta de representatividade naquela empresa. Então, continua sendo o tio da segurança, a tia do cafezinho, aquele que é substituído e a gente nem se dá conta, né? Então, os sindicatos também vão ter que aprender a trabalhar com essa nova realidade, representar essas pessoas também e para que elas tenham um sentimento de pertencimento às empresas. E por isso que eu falo de novo que o empresário tem que se ressentir muito da reforma trabalhista, porque ele quer e ele precisa ter um empregado engajado, dedicado, que vista a camiseta com vontade da empresa e consiga produzir junto com ele. Doutora, a senhora tem falado de vários problemas da reforma e também bateu bastante na tecla que ela foi feita de forma apressada. Te parece que essa reforma, já pensando que ela precisaria ser reformada logo adiante, até daqui a pouco abrindo espaço para essa carteira de trabalho verde e amarela, mas que foi uma reforma que não teria como se sustentar e não tem como se sustentar a longo prazo?
Pois é, Luiz, sabe quando nós fizemos esse trabalho parlamentar de convencimento, de conversar com diversos políticos, muitos nos falaram isso, a gente precisa mudar. Depois do que for de excesso, a gente volta atrás. Não, que importante modernizar, o que não der certo, a gente altera lá na frente. Então, joga na vida do trabalhador e do empreendedor isso. Ó, se virem, agora é assim, mas lá adiante a gente vai mudar, viu? Não se preocupem. Não é isso, é a vida das pessoas, né? Então, acho que a gente tem que parar de pensar, idealizar, de agora vamos ter todos empregos e a economia vai mudar, porque na verdade a gente está tornando as pessoas vítimas de alterações com outros propósitos, que não a melhoria da vida do trabalhador ou do empresário. Então é bastante perigoso isso, tanto que assim, o que dá alento, né? A semana passada, ainda essa semana, nós tivemos a questão do Alexandre de Moraes, o nosso ministro do STF, que suspendeu a aplicação de um dos trechos da reforma, que se refere à gestante e à lactante, né? Então, ela é aquela condição que ela podia trabalhar em ambiente insalubre, com autorização do médico. Ele suspendeu essa aplicação e voltamos, aplicação desse trecho da lei, e voltamos àquilo que tínhamos previsões, que a mulher que está gestante e lactante, ela não trabalhará em ambiente insalubre, porque não se sabe, em médio e longo prazo, o prejuízo que vai causar a ela e principalmente ao feto ou ao bebê. Desculpe, isso tem a ver com a pergunta. A senhora acha que o STF vai acabar assumindo esse papel de regulador ou de formatador dessa reforma, já que ela foi mal feita pelo Congresso, ou mal feita pelo governo? A senhora acha que o STF vai, de fato, assumir esse papel? Ele com certeza tem esse papel. Sim, tem esse papel. Passa a reforma, por exemplo, a reforma muito semelhante à nossa passou em Portugal. Naquele mesmo ano que foi aprovado em Portugal, o Tribunal Superior deles lá, o STF deles lá, já decidiu claramente o que era adequado ou não. O nosso já está demorando tempo demais. Acho que vai acabar acolhendo, vai acabar assumindo esse papel de dizer o que é inconstitucional ou não. A própria ideia da gratuidade já tem 2 votos bastante diversos, bastante distintos em relação à gratuidade, se vai ter que pagar sucumbência ou não, mas ele tem que assumir. E como eu faço parte do Poder Judiciário, eu tenho esperança que assuma. Doutora, só para complementar, acho que é um assunto que a gente tem falado vários dos problemas, e a gente falou de uma questão que é a realidade do trabalhador brasileiro hoje, essa crescente uberização, né? Esse contrato que ele trabalha para uma empresa sem ter vínculo empregatício, né? E também a gente tem outro problema que da crescente terceirização, quarteirização, que a senhora também falou há pouco tempo, né? De que maneira o seu trabalho, ou de que maneira a senhora, os magistrados estão vendo que seriam necessárias ser feitas adequações à legislação trabalhista para incorporar essa realidade, que é o que como a gente viu aqui antes, hoje são os maiores empregadores do Brasil, são nessas condições, né? A legislação, ela sempre tem que se modernizar. Quando falam que a legislação trabalhista tinha 70 anos, era antiquada, era uma velha senhora, já se mentia a partir daí. Porque a própria lei trabalhista ela veio sofrendo alterações e várias mudanças, centenas de mudanças ao longo dessas décadas. E ela tem que se adequar. Na própria reforma trabalhista se passou a oportunidade de atualização de diversas relações, de fato. O próprio teletrabalho, que vem ser regulamentado na reforma trabalhista, ele não é regulado de uma forma adequada ou a contento. Na verdade, o teletrabalho continua bastante à deriva, assim, e é uma realidade. Então, com certeza, em algum momento vai ter que haver uma adequação, ainda que de natureza civil, se não for se reconhecer a natureza trabalhista disso, tem com certeza estabelecer alguns limites da exploração da prestação de serviço e até para segurar o próprio consumidor e dos terceiros civis envolvidos nessa relação. E há alguma chance da Justiça do Trabalho também lidar ou intervir ou ter de discutir questões ligadas à reforma da Previdência, por exemplo, já que os trabalhadores vão demorar muito mais para se aposentar, se é que vão se aposentar? Essas demandas, elas podem chegar em algum momento na Justiça do Trabalho? Podem chegar. A reforma da Previdência
tanto como foi a reforma trabalhista, vem com uma bandeira de salvação, uma grande bandeira de esperança, que é a única forma que nós temos, o único caminho que o Brasil tem de retomar o crescimento, e certamente tem implicação direta na vida do nosso trabalhador. São 40 anos de prestação de serviço com recolhimento previdenciário, e nós sabemos o quanto isso, hoje, se a gente vai na rua, pergunta para qualquer trabalhador se ele consegue ficar pelo menos 10 anos recolhendo sem interrupção. Já não consegue. Tendo um grande número de desemprego, um grande número de postos de trabalho sendo fechados, como foi noticiado no final de março. Então, a gente vê que essa implicação vai cair direto na Justiça do Trabalho. E eu até digo mais, a questão da redução dos processos na Justiça do Trabalho no ano passado não se dá exclusivamente a reforma trabalhista, a questão da sucumbência, o pagamento, né, se for perdedor da ação. Se dá também pelo desemprego. As pessoas não foram empregadas e desempregadas para ter uma causa trabalhista. Elas continuam desempregadas e mais, elas continuam desalentadas. Eu tenho uma expressão muito bem adequada do IBGE utilizar essa expressão, é o desalento, né? As pessoas não querem mais procurar emprego. Então, isso tudo reflete também nos números de ações trabalhistas. Então, esse 30%, claro que tem uma grande preocupação, grande receio do trabalhador de entrar com a ação e ter que pagar, mas também muitos não têm emprego, não tiveram um contrato de trabalho ativo para, no ano passado, ingressar com algum tipo de reclamação. Então, essas relações, e principalmente a Previdência, que sim, ataca o mais pobre, a gente tem que começar a estudar aquilo que realmente muda. E não utilizar chavões e expressões repetidas diversas vezes e que acabam gerando convencimento. A Previdência, a nova Previdência, como eles apresentam, que diz que privilegia os mais pobres e ataca os privilegiados, é falsa. A alteração proposta pelo governo ataca, sim, os mais pobres, ataca o servidor público, que é o que mais contribui e sustenta a Previdência hoje. Então, como ela foi proposta, não dá para passar. Que tem que haver mudanças, nós concordamos. Tanto que apresentamos, via Associação Nacional, diversas emendas para alterar a redação da PEC. Teremos muitos problemas pela frente. Só dentro dessa questão da reforma da Previdência, aproveitar o gancho, doutora, a gente falou aqui, a senhora mesmo comentou aí que vai atacar principalmente os mais pobres, e dentro dos argumentos em defesa da reforma da Previdência, o que está se dizendo é o contrário, né? Que ela vai atacar os mais ricos. E se fala muito a gente falou aqui antes em castas, né? Enfim, e tem um problema de assimetria entre os poderes. E quando a gente se fala da reforma da Previdência, falando na questão dos regimes próprios, e aí pegando a questão do servidor público especificamente, há uma simetria muito grande em relação aos poderes, judiciário, legislativo e executivo, que é digamos, o primo pobre, né, dos poderes. Como é que a senhora avalia essa questão da assimetria? Como é que essa reforma, digamos, da Previdência, ela pode ajudar a solucionar, talvez, esse problema da assimetria de ter poderes como o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, que são diferenciados em relação ao Executivo. A gente vê, trazendo aqui para a realidade do Estado, né, o Poder Executivo não consegue pagar os salários em dia dos servidores, né? Uma dificuldade muito grande na Assembleia de mexer no 12º, né? O governador Eduardo Leite também tentou mexer na questão dos precatórios, não conseguiu, né? Como é que a senhora avalia essa realidade do Judiciário dentro do contexto econômico de orçamento, né? Saindo um pouquinho da questão da reforma trabalhista que a gente discutiu no programa eu acho muito inteiro. Importante, porque os servidores públicos, a gente falar sobre isso, porque os servidores públicos sempre são colocados como os vilões da história, né? E aí que compete a informação, o esclarecimento. 2013 e 2013, o servidor público passou por duas grandes reformas previdenciárias. Então, o juiz, vamos falar do juiz. O juiz que entra depois de 2013, ele já se aposenta só com o teto da Previdência. Então, ele já se aposenta com 5 mil, quase 6 mil reais. Ele já se aposenta com isso. E, automaticamente, ele foi jogado por um fundo privado. De 2003 para cá, já não se aposenta mais com a totalidade da sua remuneração. Só se aposenta com 80% das melhores contribuições. Então, e quando se aposenta, não tem mais o reajuste de acordo com o pessoal da ativa e sim com o pessoal da Previdência do regime geral. Então, a gente tem dois grandes marcos para o serviço público que alteram substancialmente a vida do juiz, por exemplo, ou do servidor público como um todo. Então,
A gente já teve esse pagamento, então, dá para se dizer assim, em relação aos privilégios e desprivilégios. Hoje, um juiz que entra não vai se aposentar com a sua remuneração, o de 2003 não vai se aposentar com a remuneração, e mais, depois que se aposenta, continua contribuindo com o mesmo percentual que eles querem aumentar para 22%. Aí é aquela, digamos assim, vamos chegar a um resultado final. A gente tem o imposto de renda descontado na fonte, 27,5%, e agora a gente vai ter mais 22% de desconto. Praticamente 50% do salário de um juiz vai ficar com a própria União, sua credora devedora. Então, tem que se pensar muito na ideia de confisco. Isso é confisco. Né? Até os próprios deputados têm feito esse convencimento, estão convencidos disso, que esse aumento da alíquota para dizer que vai pagar os mais ricos vão pagar mais e os mais pobres vão pagar menos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então, isso tem que deixar bem claro. Há diferenças de orçamento, daí eu acho que a gente entra em outra discussão que não da Previdência, mas sim da independência dos poderes em relação aos seus orçamentos, né? E da própria capacidade de administração geral dentro das suas possibilidades, e a própria Constituição garante essa independência dos orçamentos. E mesmo tendo essa independência e a impossibilidade de haver intervenção de um poder sobre o outro, a Justiça do Trabalho sofreu, há 3 anos atrás, um forte corte orçamentário de quase 30%, diferente dos outros ramos do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, mostra já aquela bandeira contra esse trabalho lá atrás, já de alguns anos, não é de agora. Doutor, desculpe, só... Tá, não, vai. Eu queria unir esses dois temas que a gente tem discutido até agora, que é a reforma... Eu queria fazer uma última pergunta depois, mas tá. Que é a reforma, mas talvez seja, vai no mesmo sentido, que é a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. A gente tem falado, como o Vitor falou, a gente tem falado da questão de combate a privilégios, tem toda uma propaganda feita pelo governo, mas a gente tem o mercado de trabalho, como a gente falou no primeiro bloco, que ele tem uma um aumento constante da informalidade, que são pessoas que não contribuem para a Previdência. A gente tem de 110 milhões de pessoas que estão na população econômica ativa, ou seja, que deveriam estar trabalhando, que têm condições de estar trabalhando. A gente tem pouco mais ou pouco menos, por volta de 40 milhões de pessoas que são de fato aquelas que contribuem, né, para a Previdência, nesse sistema de repartição solidário, né? Não seria necessário, antes de pensar numa mudança nas regras atuais, fazer um movimento para aumentar a formalidade, para ter mais pessoas contribuindo, mais pessoas contribuindo para a formação desse bolo? Não tenho dúvida, Luiz, a gente pensa exatamente igual, mas a reforma da Previdência, ele acaba com a ideia da solidariedade prevista na nossa Constituição, né? A ideia de solidariedade, ela... No momento em que tu cria aquele regramento, tu não tem mais, tu vai recolher para ti a ideia da capitalização, que é uma ideia que já não deu certo em outros países, reformas de 20, 30 anos atrás já estão sendo revistas, porque não deu certo, quando chega no final da tua vida ativa, aquele valor que tu recolheu mensalmente, se é que tu conseguiu recolher todos os meses, não é suficiente para a tua subsistência. Nós temos alterações de pensionamento, nós temos alterações em relação ao trabalho da mulher, trabalho rural, aos jovens, que vai fazer a própria desconstitucionalização, retirar da Constituição um regramento para mudar as leis previdenciárias. Tudo isso vai levar ao empobrecimento. Então, eu preciso, primeiro, que as pessoas estejam no mercado formal de trabalho, ou seja, que incremente a Previdência. Eu preciso combater acidente do trabalho, porque a Previdência hoje, ela sofre prejuízo de bilhões mesmo, 80 bilhões nos últimos 7 anos, a partir do número crescente de acidentes do trabalho. Só em 2017 nós tivemos 1.989 mortes no ambiente de trabalho, o que importa no aumento de pensionamento, o que importa fora a questão de lesões e amputações e tal. As pessoas acabam ficando na aposentadoria por invalidez. Então temos um crescente. Então, enquanto a gente não estiver combatendo aquilo que está gerando um problema, a gente vai só empobrecer a nossa população. Doutora, só temos um minutinho de programa. Diante de tudo o que se disse aqui, a senhora teme de alguma forma pelo futuro da Justiça do Trabalho?
Temos feito bastante trabalho de convencimento quanto à importância da Justiça do Trabalho, exatamente por isso, Flávio. Porque ela é importante para manter o nosso Estado com pacificação. Mesmo aquelas pessoas que nunca pensaram em entrar com a Justiça do Trabalho, ela está ali intermediando greve, evitando greve, trabalhando com o trabalhador, com os empresários, sindicatos, para pacificar as relações. É uma justiça que entrega um trabalho rápido, eficiente, conciliador, então é para isso que a Justiça do Trabalho está aí, para atender a sociedade brasileira. É um direito da gente, é um direito do Brasil. Doutora Carolina Gralha, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu agradeço também aos colegas de bancada, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima.